continuando os estudos, né? Conjuntos numéricos, né? Então, esse assunto é bem importante. Vou relembrar primeiro alguns conjuntos numéricos que já são conhecidos nossos, que nós já estudamos. Por exemplo, os números naturais é o primeiro conjunto numérico que a gente começa a estudar, né? Lá no primeiro ano a gente já inicia com esses números aqui. É o 0, 1, 2, 3, 4, é um conjunto infinito, né? Representado sempre pela letra N. Lá pelo 7º ano, nós começamos a trabalhar com os números inteiros, representado pela letra Z. Iniciamos com os negativos também. Então, na verdade, a partir daqui é o conjunto dos naturais, né? Mais os negativos, formando então os inteiros. Esse conjunto aqui, ele é infinito tanto deste lado aqui quanto deste, certo? E vem os números racionais. Quem são os números racionais? O número é racional quando ele é resultado de uma divisão com números inteiros, sendo que o B aqui representado pela letra B, o nosso denominador, ele não pode ser zero, certo? Então, aqui nós temos alguns exemplos, ó, de números racionais. Por exemplo, 20 quintos, ou 20 dividido pelo 5, que dá 4. Então, eu posso dizer que 4 é um exemplo de número racional. Menos 6 dividido ao meio dá menos 3. Menos 3 também é o resultado. Então, posso dizer que é racional. Aqui, 10 dividido em 4 deu um número decimal, 2,5. Esse daqui, gente, é um decimal, é um número decimal exato, certo? Então, R$10 dividido em 4 dá R$2,50, né? Mas existem os números também decimais que não são assim exatos, eles são chamados de dízimas. Dízimas periódicas, que esse daqui deixa para outro dia, que eu também quero explicar para vocês o que são as dízimas, certo? Então, as dízimas periódicas, elas têm infinitas casas decimais, só elas têm um porém. Esses números aqui são sempre repetidos. Há uma frequência, né? Depois da vírgula. Repetição de números. Então, esse daqui também é um exemplo de número racional. Então, nós podemos dizer que os naturais estão nos inteiros, que estão nos racionais. Vejam que aqui eu tenho natural, eu tenho inteiro e mais esses tipos aqui, ó. Então, todos esses números aqui, fazem parte dos números racionais, certo? A partir de agora, nós vamos conhecer um novo grupo de números, que são chamados irracionais, representados pela letra I, né? São números com infinitas casas decimais, porém sem período. Não há uma repetição de números depois da vírgula, diferente daqui, né? Alguns exemplos, pessoal. O nosso famoso π, tão utilizado, né, na geometria, quando se fala em círculo, circunferência, né? Ele é um dos números irracionais mais famosos e mais utilizados. Então, ele tem infinitas casas decimais, sem repetição. Por isso, ele é chamado de número irracional, certo? Normalmente, a gente utiliza só até aqui, né? Mas, na verdade, ele tem outras, né? Por exemplo, raiz quadrada, que não seja um número exato, por exemplo, raiz quadrada de 9 é 3, raiz quadrada de 16 é 4, raiz quadrada de 25 é 5. Porém, todas as outras raízes que estão entre essas que são exatas, elas formam números irracionais. Por exemplo, raiz quadrada de 20, né? Não é exata. Se a gente pegar na calculadora, vai aparecer isso aqui, ó. Eu sei que ela fica entre raiz de 16, que é 4,
E a próxima seria a raiz de 25, que é 5. Portanto, ela fica entre 4 e 5. É um número um pouco maior que 4. Mas ele é um número, sim, irracional. A mesma coisa a raiz quadrada de 6, ó. Então, fica entre raiz de 4, que é 2, e raiz de 9, que é 3. Portanto, é um pouco mais que 2. Também um número irracional. Certo, pessoal? Então, a união dos racionais, que são todos esses, com os irracionais, que são todos esses aqui, formam o conjunto dos números reais, que é o que a gente vai começar a partir de agora a estudar. Certo, gente? Nas próximas imagens eu explico um pouco melhor essa parte da apresentação, da representação dos conjuntos, ok? Pessoal, então aqui nós temos alguns exemplos dos naturais, dos inteiros, dos racionais e dos irracionais, certo? E como se representam também em forma de conjuntos, com alguns exemplos, né, de números de cada conjunto numérico, certo? Tem a representação também dessa maneira, assim, né? E também desse tipo de representação que normalmente aparece mais, ok?